faço também um agradecimento. E dizer que, apesar de toda divergência de ideias que nós tivemos, né, ao longo do Conselho e também de consensos, eu acho que não faltou dedicação, comprometimento e principalmente amor à instituição. Eu acho que quando essas qualidades estão presentes no administrador, no defensor, as coisas fluem com mais facilidade e contribuem para o fortalecimento e a construção da defensoria. Eu queria agradecer o legado deixado por vocês, é extremamente positivo, uma instituição consolidada, respeitada no cenário externo. Nós tivemos diversos avanços ao longo dos 8 anos e entender que a nossa instituição ela é única, né? Apesar de os diversos grupos aí políticos dentro da instituição que fazem com que a democracia institucional faça parte de todo o fortalecimento de construção. Apesar de tudo isso, nós temos um fim comum, um objetivo comum, que é garantir aí o melhor acesso à justiça aos insuficientes. Eu acho que o objetivo a finalidade é de todos e nós devemos seguir dessa forma. Então, obrigado aí a todos vocês. Ninguém mais? Então vamos passar para a ordem do dia, colegas. Nós temos aqui alguns processos aqui que talvez tenhamos, simples que temos que abordar hoje. Tem 202 de 2014, que é um evento que se realizou já 17 de maio. Relatoria sua, Fontanete, do Paulo Corrara, chegou a trazer esse, né? Então, não. Na verdade, a gente está em cima do texto esse ano. Eu pedi para buscar. Eu vou fazer o voto, porque eu dei uma olhada, a princípio está tudo certo, eu vou fazer o voto oral no final da sessão. E aí a gente... Tá bom, a gente deixa então para a sessão aqui no final. Nós temos uma inversão já pedida pela professora Luciana, vamos 58/2014, que é um 58, para os colegas saberem, é uma remoção por união de cônjuge do colega Rodrigo Tadeu Bedoni, que deve anteceder a remoção, né, Luciano? Então, isso. Renato. Temos, só para... Temos 3 impugnações de legitimidade, 4, chegou o quarto, 4 impugnações de legitimidade que a gente precisa votar. Eu tenho um afastamento, que é Qual é o número? 206/2014. 206/2014, do Wagner Girão de la Torre. Tem um processo que é o processo 9 de 2014, que trata das eleições, que era a respeito da consulta que a época a comissão tinha feito, a comissão eleitoral tinha feito. Ah, verdade. Na verdade, perdeu o objeto, é só para retirar de pauta. Eu também, 138/2014, perdeu o objeto também. 138/2014, perdeu o objeto também. Não tem o resto aqui que perdeu o objeto, dá para limpar para o próximo conselho. Talvez o estágio probatório, se tiver aí também, a gente podia botar no final. Só o primeiro da ordem do dia eu vou querer apresentar um voto, a gente tinha combinado antes, que é o das rotinas. Tá, ótimo. Você mandou, né? 11/29/09. Bom, olha só, então nós temos aqui como sugestões o 129/09, nós temos o 135/2011, que é aquele das atribuições, para que seja apresentado pelo menos um relatório final da comissão. Nós temos em seguida o 09/2014, 138/2014, 158, 203, 206, 211, 212, 213. E se der tempo, a gente entra aqui nos estágios probatórios. Então, em seguida, ok, conselheiros? Okay. Então, eu vou seguir a ordem aqui com as inversões, mas a ordem já da pauta, até para facilitar aqui. Então, 11/29/09, o interessado é corregedor geral. O assunto é a proposta de rotina carreira. Nós temos o artigo 31, inciso 20,
da LC 988. Relator, o conselheiro José Moacir Toreto Nascimento, que tem a palavra. Senhores conselheiros, então, cumprindo um pedido da Defensora Pública Geral de que eu apresentasse até o final do mandato uma proposta síntese do que a gente deveria entender por rotina e como criar essa deliberação de maneira bem objetiva, bem simples e voltada à sua utilidade institucional, uma vez que o processo foi iniciado, pasme, no ano de 2009, foi instituída uma comissão de defensores públicos, né, por mim presidido, com um representante da Corregedoria, da Administração, da APADEP e da Ouvidoria e dos servidores. E nós chegamos, então, os senhores receberam já, né? Nós chegamos num modelo de deliberação e as rotinas foram encaminhadas aí aos colegas. Eu vou fazer a leitura do voto para que a gente, para que isso seja formalmente colocado nos autos, nada seja perdido, mas não tenho, claro, a pretensão de que seja aprovado no dia de hoje, até porque demanda uma leitura aí do senhor. Então, excelentíssima presidente, excelentíssimos conselheiros, cuida-se de processo iniciado no ano de 2009 pelo então corregedor-geral, Dr. Carlos Veis, buscando a fixação de rotina concreta e isolada para caso específico. O processo, por vários motivos e discussões, acabou por contemplar a criação de comissão especial para apresentar ao Conselho Superior as denominadas rotinas da carreira. Informo que, à guisa de ilustração, eu sou o terceiro relator desses autos, com as suas idas e vindas. Ou seja, passou por 3 conselhos esse processo. Aquele o quarto e último, se Deus permitir. Após a relatoria do conselheiro Pedro Avelar, houve pedido de vista pela conselheira Fabiana Zapata, no qual, concordando com o relator, fixou basicamente que, a teor inclusive do que fixado no artigo 6º da deliberação 63, que as rotinas devem se ater unicamente às atividades meio, sendo descabida a regulamentação como rotina de posicionamentos ligados à atividade fim. Então, me parece que a primeira premissa colocada no nosso trabalho foi óbvia a delimitação do que vem a ser rotina, e nós aí, após discussão nesse colegiado, compreendemos que a rotina são, na verdade, normas relacionadas à atividade meio, à atividade administrativa que o defensor público exerce em razão da sua função, nada havendo em relação à atividade fim, que muito se pareceria com teses institucionais. Rotina, em absoluto, é isso. Essa é a primeira premissa colocada. Tanto que essa definição já é da deliberação de 2008, que diz o seguinte: rotinas são regulamentações concernentes a procedimentos administrativos a serem observados pelos órgãos da Defensoria Pública. Inegável que, após discussões exaurientes nesse colegiado, chegou-se à compreensão que rotina é a exteriorização, é a forma de ser e de se apresentar dos inúmeros processos, procedimentos e atos administrativos praticados pelos órgãos da execução e servidores. Por essa ótica normativa, com autorização do colegiado, votei e abordei as rotinas, é a premissa. Pois bem, no intuito de viabilizar a elaboração e a discussão de rotinas realmente administrativas e funcionais, foram elaboradas algumas reuniões de trabalho, consoante inclusas atas, presididas por esse relator, com trabalho importante da Corregedoria Geral, Ouvidoria, APADEP e assessorias especializadas da Defensoria Geral. Todas as atas foram impressas e serão juntadas aqui nos autos. Creio, sem receio, que a formulação das rotinas foram fruto de um consenso possível, com as ressalvas pessoais realizadas nas respectivas atas. Destaquei no início dos trabalhos que a edificação das rotinas é missão dinâmica e constante, demandando aperfeiçoamento das ideias e das necessidades dentro do lapso temporal,
evitando-se cristalizações destituídas de finalidade prática e útil. Quando nós iniciamos a discussão das rotinas, no âmbito das comissões, várias foram as ideias levantadas, muitas delas grandiosas, mas a gente teve o cuidado, e sempre busquei destacar, que o nosso trabalho não poderia ser de grandes pretensões, um trabalho de uma grande envergadura. Nós deveríamos ali estabelecer um alicerce sólido e objetivo e claro para que as rotinas fossem estabelecidas no âmbito da Defensoria Pública, sem nos ater a elementos muito específicos, mas normas gerais que pudessem regulamentar o trabalho do dia a dia do defensor público de maneira simples, em pouco número, objetivo, sem dúvida. Aquilo que era duvidoso, aquilo que era problemático, que não tinha consenso, foi evitado. Nesse voto e nessas primeiras rotinas, permitida a analogia com a construção civil, objetivou-se lançar os elementos fundantes, os alicerces de um corpo de normas simples, objetivas e úteis para as atividades da carreira. Nesses encontros, destaquei algumas vezes sobre a potencialidade que o tema tem para criar expedientes burocráticos e gigantes acéfalos, destituídos de eficácia para a vida diária. Ou seja, quando a gente trata de rotina administrativa, é muito comum a vontade de se criar monstros enormes, de tudo regulamentar, de tudo se colocar no papel, e sabemos que isso tem a tendência de ser esquecido na prática e vira um corpo ali administrativo, uma teia para se pegar pequenos insetos apenas. Seria o cipoal aí de rotinas quando destituído de finalidade, né? Conhecendo esse perigo potencial, sempre a se travestir de inúmeras justificativas legítimas, é possível contorná-lo e manter-se sempre na senda da utilidade. Para tal mistério, elaborou-se uma minuta de deliberação visando dar corpo normativo às rotinas, criando-se sistema dinâmico de atualizações de normas e sua revisão, sempre como norte, repito, normas objetivas e simples. Ali se definiu rotina como, na deliberação, regulamentações concernentes a procedimentos, processos e atos administrativos a serem observados pelos órgãos da Defensoria Pública no desempenho de suas funções, cujos objetivos são garantir o direito de informação sobre atos, processos e procedimentos administrativos, a qualidade e a racionalização na execução das funções, a adequação entre meios e fins, além de outros direitos e princípios previstos na legislação pertinente. Veja-se que esse relator, acompanhado pela comissão, buscou consignar os objetivos das rotinas no corpo da deliberação, no intuito de afastar-se cada vez mais de procedimentos estéreis, burocráticos e que não resguardam valores jurídicos de relevo. Isto é, as rotinas devem otimizar o serviço administrativo, viabilizando direitos de informação, de transparência, adequação do meio e fim, desburocratização e segurança, quer para os usuários, quer para membros e servidores. Além disso, ficou previsto que as rotinas poderão ser complementadas e integradas por recomendações e normas de serviços em caráter geral pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública. E, a cada biênio, no mínimo, a Corregedoria Geral analisará a necessidade de revisão e aperfeiçoamento das rotinas, encaminhando proposta formal ao Conselho Superior, se for o caso. Elegeu-se, sem excluir a possibilidade de qualquer pessoa fazê-lo a qualquer tempo, a Corregedoria para dar início à revisão obrigatória das rotinas, porque tal órgão, em razão da sua natureza típica e essencial, é o mais próximo das várias realidades institucionais existentes, recebendo muitas vezes as observações dos membros e suas críticas quanto às normas administrativas quando em atividade
correcional. Bem, foi colocado, portanto, como proposta de deliberação das rotinas que elas poderão ser complementadas por normas de serviços gerais, sempre em caráter geral, não específico, pela corregedoria, e a corregedoria, a cada biênio, a cada 2 anos, no mínimo, deverá apresentar ao Conselho, se for o caso, uma proposta de revisão das rotinas. Por quê? Porque as rotinas, em razão de refletirem a realidade do dia a dia dos defensores públicos, elas serão as normas mais mutáveis da instituição. E, havendo a necessidade de sempre nos atentarmos à sua finalidade, utilidade, adequação de meio e fim, a gente não pode conceber um conjunto de rotinas aí estagnadas dentro de um prazo de 5 anos sem nenhuma revisão. Isso levaria o quê? Ao esquecimento das rotinas, ao descumprimento das rotinas e aquela finalidade que era resguardar vários valores jurídicos relacionados à qualidade de atendimento, transparência, informação ao usuário, segurança ao usuário e ao defensor público das informações prestadas, seriam perdidas no tempo. É claro que foi inserido também que essa possibilidade de revisão, melhor, este dever-poder que se coloca à corregedoria de revisão, não exclui a possibilidade e a legitimidade de qualquer pessoa e a qualquer tempo propor a revisão de qualquer rotina aqui no colegiado. De outra banda, como consignado, é necessário que haja previsão de revisão das rotinas a cada 2 anos no mínimo, uma vez que em matéria de elementos administrativos, a realidade do cotidiano acaba por alterar ou mesmo esvaziar normas que outrora tinham sentido de ser. Não só, a revisão é elemento de constante aperfeiçoamento das regras, dando-lhe vida e sentido de ser. Mais uma vez, preocupa-se em criar mecanismos que afaste o engessamento das normas e sua eficácia, sem se olvidar que rotinas destituídas de sentido oneram o tempo de trabalho de membros e servidores da Defensoria Pública em prejuízo do serviço e do destinatário dele. São esses, então, os termos do voto que submeto a este colegiado, acreditando, então, que é lançado aqui com o auxílio dessa comissão que muito contribuiu, principalmente faço agradecimento à Carolina da Corregedoria, que tem uma capacidade de trabalho impressionante e de organização impressionante. A todos que participaram, a ouvidoria que esteve presente várias vezes, você compareceu com a gente lá, auxiliando e debatendo, né? Bem, a proposta, só para que, não sei se todos abriram aí no e-mail, mas a maneira como ficou, tem a proposta de deliberação, que seria a deliberação, vamos dizer assim, fixa, né? Ela possui basicamente 3 artigos, a deliberação das rotinas, define o que são rotinas, define os objetivos das rotinas, coloca a revisão pela corregedoria, sem excluir a possibilidade de qualquer um, e depois foram criados os anexos. Os anexos das rotinas da área civil, anexo da rotina da área criminal de conhecimento e anexo da área de execução criminal. Só para que vocês tenham uma noção, foram inseridas na área civil 14 rotinas, que vão desde o atendimento à população e até a maneira de ser dos procedimentos administrativos, sempre de maneira muito objetiva, de maneira visando um sentido para aquele ato. Para a área criminal, foram colocadas, vejam, 3 rotinas, criando o dever de comunicação de alguns atos e da formalização de alguns atos. E para a área de execução, foram colocadas aí 2 rotinas.
Então, esse é o trabalho aí nos estertores do meu mandato que eu trago ao colegiado, certo de que avançamos de maneira muito significativa nesse âmbito. Gostaria muito que o conselho, o próximo conselho, feitas aí os aperfeiçoamentos necessários, as discussões necessárias, aprovasse esse modelo para que a gente possa caminhar. Fico à disposição de qualquer colega que queira fazer qualquer indagação. Parabéns pelo acréscimo. Esse é um daqueles temas tormentosos que nos acompanham. Esse aqui está indo para o quarto conselho, mas acho que terá mais um relator. Quem sabe tenhamos diretrizes seguras aí a partir da reflexão do Nancy, para que a gente construa de fato alguma coisa. Temos inscritos aqui o Aloysio. Discussão. Bem, bom dia a todos e a todas. Sobre esse processo, eu testemunhei o trabalho da comissão, parabenizo todos os membros pelo trabalho, não é? Trabalho espinhoso, eu reconheço. E a partir das premissas adotadas na definição de rotinas, eu percebi que a definição ela passa por questões puramente administrativas, de organização, de banca. Mas tem um ponto que eu acho importante e que traz uma certa angústia à corregedoria, que pelo que eu me recordo, foi excluído do conceito de rotinas, não é? Que seria a respeito da presença do defensor no local de trabalho durante o horário de expediente. Né? Salvo o melhor juízo, isso foi excluído do conceito de rotinas e essa definição foi atribuída à Corregedoria Geral. É isso. Então, eu acho importante que o Conselho conheça essa questão e delibere também sobre ela, atribuindo então à Corregedoria essa função de definir essa obrigação, esse dever funcional. Deixa eu só fazer uma parte Isso eu terminei. Presidente, autorizou. Na verdade, eu ia sugestionar, não sei se vai caber agora, né, esse relator, mas eu acho que é o próximo, não sei como também vai ser a distribuição disso, para que, além dos artigos da deliberação, que traz diretrizes, aquela questão mais genérica, para que o Conselho pudesse ter uma análise, inclusive com a apresentação de todas as rotinas, para que a gente pudesse ali pontualmente conhecê-las, inclusive seria, de fato, colocada essa questão pela Corregedoria, que eu acho que tornaria muito mais fácil para o Conselho, né? Eu só não entendi exatamente uma coisa, Samocino. Todas essas rotinas revistas, todas as rotinas aprovadas agora e revistas pela Corregedoria, elas serão sempre aprovadas pelo Conselho? Sempre aprovadas. Então, a Corregedoria faria essa revisão no máximo em até 2 anos, a cada 2 anos, e volta ao Conselho para a gente... Encaminhado ao Conselho. Ela pode ser que ela nem faça a revisão. O importante é que ela, pelo menos, analise. Há a possibilidade da Corregedoria dizer assim, olha, analisamos as rotinas atuais e entendemos que não há a necessidade de alteração nesse momento e encaminha ao Conselho. Então, permanece, até porque, decorre da nossa lei orgânica, fica de competência do Conselho a fixação das rotinas. Então, eu acho que é importante mesmo, né, a gente fazer um quadro para apresentação rotina por rotina, para a gente fazer a análise de uma a uma. Vai ser necessário. Vai, né? Para dar trabalho no próximo sub, então façamos aulas. Só vou tirar uma dúvida. Infância civil ficou prevista junto com civil. Infância infracional não constou, mas vocês entenderam que é no conhecimento e execução penal? O tempo, não entendemos nesse sentido, não. O tempo era... Não foi não. O tempo... Quando a gente se debruçou, a gente percebeu que o trabalho ele era enorme. A gente queria, inclusive, para que o Conselho entenda, avançar até nas rotinas atinentes exclusivamente aos servidores. Como, por exemplo, quais são os livros necessários? Como que se dá a distribuição do PA na unidade? O estagiário sobe, entrega, deixa na mesa do defensor, mas se sumir aquele PA, nunca foi para o defensor, haverá um livro de que a administração está fazendo a remeta.
chegamos a pensar nisso, mas não tínhamos tempo. Quando chegamos na parte do infracional, o tempo já estava ali exaurido e entendemos por bem não apresentar ao Conselho um conjunto de normas que nós não tínhamos conhecimento, porque não havia um representante ali específico da área infracional. E havia para execução final? Havia. E a gente optou em caminhar assim para que, muito mais do que o conjunto de rotinas, o modelo de rotina, o modelo de deliberação fosse encaminhado ao colegiado para que não fosse perdido. Aproveitando esse momento, até para esclarecer a pergunta do Aloysio, e aí trazer a importância dessa discussão do que é a rotina como uma premissa de trabalho. Durante a discussão, houve um pedido da corregedoria para que fosse colocado como rotina o dever funcional do defensor público de comparecer ao local de trabalho. Nesse momento, eu, como presidente, disse o seguinte... Eu acho que a pretensão da corregedoria fosse para que essa questão fosse analisada pela comissão. E não que fosse estabelecido o dever, mas que a questão fosse analisada. Mas colocada como rotina, né? Mas analisada pela comissão. E aí eu entendi que, embora haja, sem embargo do dever legal, que isso não se discute, não era matéria de rotina, porque rotina seria a maneira de se proceder a atos administrativos, a maneira de exteriorizar atos administrativos. É muito mais ligado ao procedimento do que a dever funcional. Há uma imbricação necessária, claro, mas na ótica desse relator, a fiscalização, o modo e a maneira de se fazer o trabalho do defensor público como atividade fim cabe exclusivamente à corregedoria, não sendo rotina. Então, se a corregedoria lá entende que houve falta funcional em relação à ausência, à carga horária, isso de âmbito exclusivo não caberia sequer ao colegiado discutir como a corregedoria deve analisar isso. Então, aqui, senhora presidente, eu dizia que, cumprindo aquele pedido de que viesse ao Conselho um formato de rotina no âmbito institucional, apresentei o voto conforme encaminhado e a conselheira Denise pediu. Alguém mais quer falar sobre esse assunto ou vista a segunda súmula? Acho que a gente vai discutir depois no próximo conselho, mas só tenho uma dúvida, Zé. Foi discutido a questão da fixação de rotinas junto com o DOL, a implementação do DOL ou não? Foi também um outro obstáculo muito interessante. Vou te contextualizar para que você entenda. O conjunto de rotinas, ele vem desde 2009 e ele vem parando por inúmeras justificativas legítimas. Dentre elas, uma delas foi quando veio o CIA. Para que se avançar nas rotinas se o CIA será implementado? É a mesma situação do DOL. Nós conversamos ali, acho que quem cuidava na época, acho que a Natália estava mexendo com o DOL, e falamos o seguinte: olha, nós não temos condições nesse momento de trabalhar as rotinas dentro do que vai ser o DOL, porque nós não sabemos o que vai ser o DOL e não sabemos quando ele será implementado em âmbito estadual. Nós temos aí projetos pilotos, mas nós não temos uma certeza de implementação no âmbito estadual. Então, a fim de avançar em relação às rotinas, nós desconsideramos a existência do DOL. Então, todas as rotinas existentes nessa proposta trazida ao colegiado se baseiam na existência dessa do PA físico. E só mais uma coisa, é rotina administrativa, né? E o comando ele está direcionado ao defensor público. E aos servidores também, e aos estagiários. É que não há normas aqui, a gente não conseguiu avançar das normas relativas aos servidores. Porque em algumas áreas aqui, eu estou vendo na execução que o dever de cadastro e de registro ele é direcionado ao defensor público. E me parece que
irá burocratizar demais o trabalho do defensor, e considerando um volume de processos enormes, principalmente na execução penal. Então tem, por exemplo, aqui, forma de cadastro, um arquivo para cada indivíduo executado. Você imagina o defensor ter que cadastrar todos os... para cada processo que chega após a ciência, porque o comando está aqui, ó, no momento do cadastro, após a ciência da existência do processo de execução. Imagina o defensor ter que cadastrar todos os processos de execução assim que ele toma ciência dele. Acho que é complicado, acho que é algo que nós vamos ter que pensar até para estruturar melhor as unidades com a utilização dos oficiais administrativos. Por isso que eu acho importante a gente ter um quadro, né, através de uma apresentação aqui, para que a gente possa analisar proposta por proposta. Porque se a gente entrar agora assim, em fazer as críticas, as sugestões, alterações, construções de novas rotinas, a gente vai acabar entrando de fato no mérito. Né? Acho que a gente poderia, aí, pedido de vista, aí saiu com a segunda sub, a gente apresentar essas rotinas e voltar uma a uma, né, para que a gente faça um feixe das rotinas por matéria. Tudo bem, então? Só uma observação. Eu acho importante só um cadastro dos sentenciados, dos condenados, para que haja um fluxo de informações dentro dos defensores. Então, o defensor que teve a intimação de um acordo favorável, que ele possa repassar isso ao defensor da execução. Isso eu acho muito importante. Não, sem dúvida. Essa funcionalidade. O problema é você viabilizar isso e determinar que o defensor deverá exercer essa atividade, que para mim é uma atividade administrativa. Tá. Entendi. Com o dolo tudo fica mais fácil, né? Depende de quem vai alimentar o dolo. Claro, concordo com isso, mas a partir do momento que todo Estado tiver com o dolo implementado, isso essas informações vão circular no porque eu não tenho conhecimento específico da área de execução, aqui eu fui auxiliado pelos colegas da área e assessoria, mas a grande queixa era a seguinte: assim como se dá no civil e no criminal, no momento de substituição, o colega sai de férias e o que substitui não sabe qual é a metodologia que aquele colega adota, de maneira que a defensoria seria um grande escritório de advocacia, cada um com o seu escritório. Quando a gente parte da discussão de rotina, a gente tenta criar normas básicas para que todo mundo consiga se substituir potencialmente. Porque como que eu, por exemplo, consigo substituir o Bessa atuando lá na execução da sua unidade? O cidadão chega para mim e diz assim: doutor, eu vim na semana passada e deixei um documento para o doutor Bessa. Já deu andamento? Eu digo: a doutor Bessa está de férias, não sei se o senhor veio, não sei onde está o documento, não sei do que se trata. É uma resposta institucional adequada? Dentro da continuidade do serviço público? Não é. Então, isso que a gente tentou... Mentira, concordo plenamente que há um problema no que toca ao indivíduo que vai alimentar, quer com essas rotinas, quer com o DOL. Informação alguém tem que inserir no banco de dados, mas é fundamental que a gente tenha. Hoje, na área civil, quem trabalha na área civil, guardadas as devidas particularidades, possui ali um expediente onde é anotado o usuário que retorna, o que trouxe. Se não possui, deve possuir o documento que recebeu, que entregou. Isso é o mínimo que se espera. A comissão entendeu que na área criminal e que na área de execução, isso não pode ser diferente. Mas concordo com a sua preocupação. Tudo bem? Então, vista a segunda sub e continuamos na ordem do dia. Eu queria pedir licença para fazer um registro. Primeiro, já me desculpar por ter chegado agora. Acho que o doutor Renato informou que eu estava no Tribunal de Justiça abrindo um evento. E também, conselheiros, falar sobre, um pouquinho contar para vocês o que é esse evento e a importância dele. Eu não sei se tem conhecimento, acho que todos acompanharam, especialmente aqueles que militam na área criminal. Quando nós abrimos o escritório de representação da Defensoria em Brasília, nós começamos lá atrás um trabalho de compilação de dados desses. Isso já foi apresentado várias vezes aqui no Conselho, a Carreira tem conhecimento disso. Um trabalho muito interessante que, durante algum período, especialmente, primeiro eu estive à frente do escritório de 2007 a 2008,
depois o Dr. Rafael assumiu e continuou esse trabalho. É um trabalho que compilava os dados e o resultado desses habeas corpus. E naquela época nós observamos muito claramente que nos chamou a atenção que 70% dos habeas corpus que vinham da Defensoria Pública de São Paulo eram concedidos. E esse volume de interpretação variava sempre em torno de 3 ou 4 temas, que era basicamente o regime inicial no roubo, a progressão de regime, pessoal da execução e tráfico primário. Isso nos chamou muita atenção, porque nós temos um volume absurdo de habeas corpus no tribunal com 70% de concessão, quer dizer que alguma coisa está errada. Então nós continuamos esse trabalho até agora, até 2012, inclusive recentemente nós mandamos um servidor, agora já do novo quadro, para Brasília, especializado nisso, para fazer essa pesquisa. A Tatiana e a Rosiane foram a Brasília treinar esse servidor, essa servidora, e nós estamos conseguindo resultados espetaculares no sentido de entender o fenômeno que está acontecendo nos tribunais superiores. Vocês vão se lembrar que há 1 ano e meio atrás houve um grande movimento por parte do STJ e do Supremo de restringir o manejo do habeas corpus. E havia uma ligação subliminar de que a Defensoria Pública seria a responsável por isso. E, de fato, responsável no seguinte sentido: nós crescemos em número de defensores. Quando eu estive à frente do escritório em 2007, nós tínhamos 3.500 habeas corpus ao ano, desculpem, e hoje nós temos 10.000 habeas corpus, ou seja, a pessoa pobre, a pessoa carente, consegue chegar e acessar hoje as cortes superiores. Por isso, esse volume absurdo. Nós começamos a divulgar, fizemos um evento aqui, e o Ministério da Justiça se interessou por esses dados. Porque nós também chamamos ao Ministério da Justiça a participar dessa discussão e tentar mobilizar ministros do STJ, porque lá é o grande tribunal que recebe as demandas da Defensoria, especialmente a área criminal. E aí o Ministério se interessou, por meio da Secretaria de Assuntos Legislativos, fez uma pesquisa, produziu uma pesquisa com base nos nossos dados e outros que foram a campo coletar. Essa pesquisa tomou o período de 2010 a 2012, de resultado de habeas corpus, e conclui, ao final, dentre outras conclusões, mas talvez a mais importante, que o que está acontecendo, primeiro, é que, de fato, o pobre está acessando os tribunais superiores, momento em que não pode ser revertido esse movimento. E segundo, isso acontece porque sistematicamente os tribunais estaduais descumprem entendimentos pacificados dos tribunais superiores. Então, quando nós tivemos acesso ao resultado da pesquisa, eu disse, vamos debater essa pesquisa dentro do tribunal, que é lá que a gente precisa falar. É para eles que nós precisamos mostrar o resultado dessa pesquisa. Então, eu fui ao presidente, pedi a ele que fizéssemos a exposição dessa pesquisa, que o Ministério da Justiça fizesse a exposição dessa pesquisa, uma pesquisa feita com o IPE e com a FGV, e ele se interessou muito e conseguimos, então, fazer hoje a exposição dessa pesquisa. Foi muito interessante. O presidente Nalini fez uma fala muito contundente, muito interessante, inclusive, para minha surpresa, até dizendo do absurdo que era a manifestação do Ministério Público com habeas corpus, que por ele tinha que acabar, porque isso só emperrava a justiça, e disse isso pessoalmente, que ele levou esse pleito e o Ministério Público disse que não podia dispensar, porque tinha muito procurador de justiça que já recebia os processos lá em Florianópolis, que mora lá longe, e se não tivesse a manifestação do processo do habeas corpus, que era o grande volume, ele não teria trabalho para fazer. Então, e falou isso claramente para todos que ali estavam, para minha surpresa, né? Criticou muito. Criticou o próprio tribunal, criticou a sociedade que hoje vive um movimento de penalização e criminalização excessivo. Então, assim, foi uma fala muito interessante. Uma pena que o nosso objetivo era mobilizar os desembargadores, mas ali só tinha o presidente da criminal que ouviu a nossa fala e na hora de apresentar a pesquisa se levantou e foi embora. Eu fiquei bem chateada com isso, mas eu lancei a ideia e já deixo aqui, até
para a próxima gestão, que continue esse trabalho, porque nós temos um comitê interinstitucional que é composto por Defensoria, Ministério Público, OAB e Tribunal, com a presença da Defensoria, para discutir questões afetas ao grande volume que temos hoje de presos e como é que devemos lidar com a questão carcerária. O comitê existe para discutir a questão carcerária. Então, eu lancei a ideia de que seja levado o resultado da pesquisa no comitê, porque aí o Ministério Público pode conhecer, a OAB e os desembargadores que compõem o comitê. Então, assim, foi o início de uma ideia que deu certo, que começou lá atrás, em 2007. O núcleo aprimorou esse trabalho. Agora nós vamos conseguir ter não só os dados numéricos, mas por matéria, porque essa moça que está lá foi treinada para agora falar, bom, é 70% de quê? O que é deferido, o que não é? É regime, é progressão, é regime inicial, a questão do adolescente com o tráfico, e compilando os dados de acordo com a matéria. Essa moça que está lá junto com a Rafael, ela hoje está para fazer esse trabalho. Eu acho que daqui a um ano a gente pode ter um retrato perfeito da justiça brasileira nessa área, que afeta fundamentalmente o sistema penitenciário. Então, eu fiquei muito feliz da gente conseguir esse resultado que começou lá atrás, quando a gente abriu o escritório, e hoje se concretiza com a exposição dessa pesquisa. Talvez a gente consiga reverter um movimento que está havendo nos tribunais, de amesquinhar o uso do habeas corpus, que é uma medida tão importante para a democracia do nosso país, né? Então, eu queria compartilhar isso, dizer da importância hoje desse evento, embora ausentes as pessoas que deveriam mais ouvir o resultado dessa pesquisa. Mas acho que foi um bom início e quero acreditar que ele vai continuar. Tá? Então, é por isso que eu não estive aqui e agora o Renato foi para lá e assumiu a presidência. Obrigada. Vou chamar então o processo 135, interessada é a segunda e terceira sub, proposta de alteração da deliberação 4.3, a conselheira relatora é a Fabiana, aquele processo que tivemos uma comissão debruçada para discutir as atribuições, Luiz Gustavo, Fabiana, Juliana e Davi, a segunda sub, e me parece que a Juliana vai apresentar algum resultado do trabalho de vocês, é isso? Com a palavra a relatora Fabiana. Não, por favor, pode. Ela tem uma proposta de relatório, não é? Então, já tinha fazer um relatório de maneira muito breve. Eu acho que a gente trazer aqui ao Conselho, a carreira que está muito atenta a este tema, cara, todos nós, o resultado do trabalho da comissão nesse período. Nós estamos hoje na fase de redação daquilo que a comissão concluiu nos seus trabalhos, para então trazer isso formalmente ao Conselho. Nós começamos a discussão das atribuições há muito tempo atrás, né, esse processo específico de 2011, e a conselheira Fabiana apresentou um voto, então, tratando, era um retrato muito fiel, né, o seu voto, Fabiana, de cada unidade e de cada ação que era assumida por cada defensor público em cada uma das unidades do Estado. Com base nisso, se iniciou então a discussão do conceito de atribuição para a Defensoria. E concluímos aqui, fizemos algumas reuniões abertas sobre o tema, isso foi debatido aqui em sessões do Conselho e nas reuniões abertas, concluiu-se que a atribuição não poderia ser encarada como a ação que determinado defensor assume na sua atuação. Isso geraria, contrário senso, a atribuição do dativo, que então, se eu assumo minha atribuição fixada, a minha atribuição geral família, minha atribuição específica ação de alimentos, contrário senso, então a execução de alimentos é a atribuição de algum convênio, né? E a gente vivencia isso no âmbito das subs, agora com menos frequência, mas não era incomum, o pleito das subseções, e era um pleito encampado pela OAB, de que a Defensoria não podia avocar determinadas ações quando chegava numa determinada localidade. E exatamente a intenção da discussão aqui do conceito de atribuições era evitar
que indiretamente a instituição desse esse recado. Não, a atribuição da primeira defensoria da unidade Campinas é exclusivamente fazer ação de alimentos. E aí, indiretamente, daria o recado de que o restante daquelas ações, então, não é da Defensoria Pública. Então, avançamos para pensar um modelo que desse, ao mesmo tempo, o conceito institucional para a instituição do que é atribuição e desse a segurança para o defensor público na unidade, que quer a segurança de saber que ação exatamente ele vai fazer e que a ação não precisa assumir num momento em que a estrutura material da instituição ainda não é suficiente para a absorção integral da demanda. Pensamos alguns modelos, discutimos um pouco e a comissão avançou para o seguinte conceito que será apresentado então aqui. É possível que se extinga o segundo, o anexo 2, ou 3, agora não me lembro, que é o que trata das atribuições específicas de forma. E esse tema é muito mais complexo de ser definido na área civil, tá? Por isso que eu vou deixar a questão da fixação das atribuições criminais para falar ao final, porque a área civil que traz esse problema é a área onde a gente tem a maior dificuldade para modular a atuação dos defensores, né? O que assume e o que nomeia. E, então, a ideia da comissão é apresentar uma proposta de deliberação que traga esses conceitos de atribuições e as cláusulas gerais que devem nortear a absorção da demanda numa unidade. Então, isso envolve a parametrização que foi realizada, estudos constantes do volume de demanda e, especialmente, aquele trabalho feito por todos os núcleos, as demandas que preferencialmente devem ser absorvidas diretamente pela Defensoria Pública e não serem objeto de provisionamento. Nós tivemos uma consulta pública sobre o rol de demandas que os núcleos apresentaram, a gente fez algumas alterações, fizemos algumas reuniões com os núcleos para alterar aquele rol. Foram poucas manifestações, sendo muito sincera, na consulta pública, algumas muito interessantes, a comissão incorporou questões textuais, questões de explicitar melhor a intenção de incluir determinadas demandas ali naquele rol. Com estas cláusulas gerais, a atribuição proposta será a da área de atuação, e nós agora no processo de expansão avançamos para dizer que um pouquinho, na visão da administração, ainda que inicialmente a gente comece uma especialização, por isso a gente fez a proposta das atribuições dos cargos novos serem civil família e civil fazenda, e não mais aquela atribuição que, em regra, nós temos hoje, que é civil, família, fazenda pública e violência doméstica, quer dizer, a atribuição mais genérica possível, que é tudo. E com essas cláusulas gerais, a subdefensoria fará, então, por esta proposta, os atos de provisionamento. Então, dirá para cada unidade o que está sendo autorizado que seja provisionado ao convênio. O primeiro ato de provisionamento, seja dos cargos já existentes, seja dos cargos futuros, então, dos cargos ainda a serem criados, será submetido ao Conselho. E, após isso, todas as alterações desses atos ficam sujeitos, os atos seguintes ficam sujeitos, então, a recurso para o Conselho Superior, não mais haveria obrigação de trazer isso à homologação. E aí a modulação dessa absorção fica mais a critério da subdefensoria, que consegue fazer a análise concreta daquela localidade. Porque, e aí atendendo, acho que é um reclamo e uma percepção de todos nós, de que os locais têm peculiaridades. Então, em determinado local, pode ser que uma demanda seja muito significativa e exija a nossa atuação direta. E em outra, talvez não. Então, a previsão genérica e abstrata de que todas as unidades devem absorver a mesma quantidade e as mesmas ações, pareceu que desconsideraria essa peculiaridade de cada